Olá, alunos, alunas, professores e professoras! Este é um vídeo tutorial para ajudar a tornar nosso trabalho com a leitura ainda mais interessante. A história de hoje se passa num tempo de antigas riquezas, onde acontece um casamento arquitetado e uma paixão inesperada. Trata-se do romance Os Sinos da Agonia, de Altran Dourado, ambientado no estado de Minas Gerais, numa época chamada Ciclo do Ouro. O livro nos traz em estilo primoroso as aventuras e desventuras de 4 personagens principais: Malvina, Januário, João Diogo e Gaspar. Não menos importantes são Isidoro e Inácia, figuras essenciais à montagem da trama. Um caprichoso destino une a vida de todos eles. E será justamente esse cruzamento a grande chave e, ao mesmo tempo, o grande segredo do livro. O mineiro Valdomiro Freitas Altran Dourado, nosso autor de hoje, é nascido no Triângulo Mineiro, em Patos de Minas, mas adotou Monte Santo como sua cidade natal de coração. Depois de terminado o ensino médio, ele cursou a Faculdade de Direito, uma das carreiras mais promissoras da época. O autor conta que pensou em cursar filosofia ou letras, mas seu pai, que era quem pagava seus estudos, disse que só continuaria pagando se ele estudasse direito. Dessa forma, Dourado não teve outra alternativa, senão acatar a vontade do pai. Mal sabia o pai do escritor que o filho acabaria pendendo para sua vontade original, pois a literatura acabou sendo a via de mão única de sua vida, para a qual dedicou boa parte dos seus 82 anos de existência. Em vários depoimentos, Altran Dourado revela o quanto foi decisiva na sua vida a presença e os conselhos dos amigos, com destaque para um deles, Godofredo Rangel. Altran entregou seus primeiros originais aos 17 anos para o veterano escritor mineiro. Do alto da sua experiência, Rangel disse ao jovem autor para guardar o texto e apurar sua formação com muita leitura. Quando indagado sobre o livro que mais lhe tomou tempo e trabalho, Altran Dourado costumava afirmar: Os Sinos da Agonia. Esta obra minuciosamente planejada e manipulada contou com dedicação intensa do escritor. O tema gira em torno de um casamento arranjado e uma paixão inesperada. A jovem Malvina, filha de uma decadente família paulista, casa-se com um fazendeiro mineiro abastado, João Diogo. Esse era um modelo muito comum na época de casamento útil: salvar uma família aristocrática da falência e transmitir seu sangue azul aos ricos que não tinham ascendência nobre. Como cada personagem ou família tem uma visão diferente dos acontecimentos, você, leitora, leitor, vai conviver com várias versões do mesmo fato, o que torna o romance uma leitura muito instigante. Essa história é classificada como um romance, que é um gênero narrativo que precisa de um conflito para impulsionar a ação. Por isso, apesar da felicidade inicial que marca a vida do casal, confirmada pelo fato de Malvina, sempre muito astuta, dar boas ideias ao marido e acabar por sofisticar e enriquecer ainda mais a vida de ambos, um desvio insere-se no caminho. A jovem esposa acaba se apaixonando pelo seu enteado Gaspar, um rapaz recluso, casto e educado, bem diferente do seu marido, velho e rude. Duas fontes ajudaram o romancista a compor essa dramática trama: as tragédias e a história de Minas Gerais no período colonial. Vamos agora conhecer um pouco sobre esses recursos. A tragédia faz parte do gênero dramático e era encenada em forma de peça teatral na Antiguidade Clássica. A força do destino e a falha trágica constituíam-se como elementos importantes para a feitura do texto. Na Grécia, eram comuns os concursos de tragédias. Sim, os textos tinham que ser encenados e um grupo de jurados escolhia a melhor peça, como hoje acontece no Oscar, por exemplo.
Os textos que inspiraram nosso livro de hoje são Fedra, de Sêneca e Racine, e Hipólito, de Eurípides. Duas tragédias que apresentam, além dos personagens que dão nome aos livros, as histórias de Teseu e Ariadne. Teseu, depois de vencer o Minotauro com a ajuda de Ariadne, apaixona-se por Fedra, irmã de Ariadne. No romance Os Sinos da Agonia, situação semelhante tem lugar, pois João Diogo deveria se casar com Mariana, a irmã mais velha de Malvina, mas acaba escolhendo a caçula. Teseu tem um filho de uma relação anterior, Hipólito, um belo rapaz por quem Fedra se apaixona. Recusada pelo enteado, Fedra arma uma vingança para puni-lo. Em Os Sinos da Agonia, Malvina, quando percebe que Gaspar não aceita seu amor, envia uma carta denunciando-o como responsável pela morte do pai. Vemos, portanto, que as estruturas da tragédia e do romance se ajustam de forma a atualizar o eterno drama das paixões humanas. No romance de Dourado, a cena tem lugar no século XVIII, em Minas Gerais, mais precisamente em Vila Rica. Hoje, a cidade é denominada de Ouro Preto e é um verdadeiro museu a céu aberto com sua arquitetura colonial. Como o próprio nome diz, a vila era o lugar das ricas minas que fizeram a glória de Minas Gerais no período colonial, quando o Brasil ainda não era independente do reino português. As riquezas advindas da mineração, que tinha nos braços dos escravos sua grande força de trabalho, eram taxadas pela coroa portuguesa, exigindo que 1/5 da produção fosse enviado para a metrópole. Se a cota determinada não fosse cumprida, a sociedade teria que complementar, e a isso chamou-se derrama. Inconformados com a cobrança extorsiva, muitos se colocaram contra o imposto, o que gerou a Inconfidência Mineira. Na narrativa de Os Sinos da Agonia, ambientada nesta época, um dos personagens do livro está relacionado à derrama. Januário. Na verdade, perseguido pela morte de João Diogo, ele tem em seu nome relacionado a traição à coroa portuguesa. Como estava fugindo, é condenado à morte em efígie. Mas o que significa isso afinal? Como não era possível enforcar o condenado, um boneco era usado para configurar simbolicamente sua morte. Esse fato recebia o nome de morte em efígie. Após a encenação, todos os bens eram sequestrados pela coroa portuguesa. Por se passar nesse tempo bem anterior, em meados do século XVIII, a obra demandou muita pesquisa. O resultado desse trabalho de vasculhamento da história nacional resultou neste livro bem construído. Nele podem ser identificados vários campos de atuação. Uma abordagem possível é considerar que, na época, a economia era baseada na exploração cruel do trabalho escravo. Neste sentido, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre a presença da cultura africana na formação do povo brasileiro, ou seja, na música, na língua, na culinária. Outro ponto de abordagem se encontra no fato de que a cidade de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, é uma das mais belas do país, com um conjunto arquitetônico singular. São praças, igrejas e casas em estilo barroco que contam muito da história do país. Você também pode ampliar a viagem e pesquisar sobre a Estrada Real, um percurso que atravessa vários estados e nos conta muito do trajeto que os carregamentos de ouro e diamante faziam para chegar ao Porto e depois a Portugal. Na internet você encontra o mapa completo desse percurso. Bom, espero ter instigado vocês nessa leitura cheia de riquezas. Ler é isso, um dos tesouros acessíveis mais valiosos que alguém pode guardar consigo. Eu fico por aqui. Até breve!